Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fundo Debrief. Hoje para falarmos sobre o Grande Prémio do Mónaco, que aconteceu no fim de semana passado. E antes de avançarmos para os temas do Grande Prémio, gostaria de agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast e também agradecer a todos os que nos estão a ver através da Bola TV. Comigo hoje tenho o Sérgio de Matos, que veio aqui celebrar os primeiros pontos da Honda, e o Alexandre, que vem aqui celebrar o grande fim de semana de George Russell. O Grande Prémio do Mónaco foi totalmente dominado por Kimi Antonelli. Ele venceu pela quinta vez esta temporada, em 5 grandes prémios ganha 5 consecutivos. Em segundo lugar acabou Lewis Hamilton com a Ferrari, e em terceiro lugar Isaac Hadjar conseguiu levar um Red Bull que tinha problemas mecânicos para um pódio, bastante improvável considerando o grande prémio que ele estava a ter. Depois, os restantes carros e pilotos a acabarem nos pontos foi Oscar Piastri em quarto, a Racing Bull em quinto e em sexto com Liam Lawson e Lynn Blad a ter um grande fim de semana. Pierre Gasly acaba em sétimo, apesar de ter acabado em pista no terceiro lugar. Ele apanhou no final 10 segundos de penalização. Depois em oitavo Alexander Albon, em nono Esteban Ocon e em décimo lugar Fernando Alonso a dar os primeiros pontos para a parceria Aston Martin-Honda. Décimo lugar esse que inicialmente era de Sérgio Pérez, mas ele foi penalizado por ter colocado mal o seu carro na grelha de partida para o segundo arranque após a bandeira vermelha. Este Grande Prémio do Mónaco teve bastantes desistências. Logo ao início, Max Verstappen arrancou, mas entrou imediatamente em anti-stall e teve de desistir. E juntaram-se ele nas boxes Valtteri Bottas, Oliver Behrman, Lando Norris, Lance Stroll, Charles Leclerc e, por último, Carlos Sainz. Bem, meus amigos, Kimi Antonelli teve um fim de semana perfeito. Novamente está a dominar por completo este campeonato, este início de campeonato. Já tem 66 pontos para o segundo lugar, que é Lewis Hamilton, nem é o seu colega de equipa, depois de ter 2 fins de semana consecutivos em que não pontua. Por isso, Sérgio, o que dizer de Kimi Antonelli? É de facto está a provar que Toto Wolff tinha razão quando o via como o próximo Max Verstappen? Está em certa medida, ainda falta muito campeonato e foi mais ou menos por esta altura, o ano passado, que ele também mostrou alguns pontos de fraqueza. Esperamos que não se repita este ano, mas sim, está a mostrar que é um talento em ascensão. Não está a dar hipótese à concorrência, nem quando são circuitos favoráveis à concorrência ele está a facilitar, e o Mónaco é um circuito com características próprias. Depois podemos falar mais ou menos se ele dominou a corrida, que liderou do início ao fim, mas o Mónaco é sempre uma pista característica que não permite grandes ultrapassagens, mas dominou aquilo que interessava, dominou a qualificação, fez partidas limpas nas 2 partidas que o Grande Prémio teve, e é claramente neste momento o piloto a bater, o piloto em ascensão, e está-se a mostrar um possível talento geracional. Esperemos que continue assim. Alexandre, tendo em conta o quão jovem o Kimi Antonelli é e tendo em consideração que ele já não é rookie, é o segundo ano dele, mas é a primeira vez que ele está num carro que é de facto dominador, tu já estavas à espera que ele, vindo para o Grande Prémio do Mónaco, que é um circuito bastante peculiar, onde não se pode cometer erros, dele demonstrar esta vontade e dominar por completo ao ponto que até dobrou o seu colega de equipa? Bem, olá a todos. Antes de mais começar, porque já tinha saudades de fazer aqui o podcast com o Guilherme, e agradecer-lhe. Nós telefonámos a 7 pessoas para moderar e depois só o Guilherme a que podia. Portanto, gostava de te agradecer aqui publicamente. Quanto ao Antonelli... Isto é mentira. Eles ligaram-me 7 vezes. Eu à 7ª atendi. É mentira, só ligámos a 3. Sobre o Antonelli.
Pá, o miúdo decidiu que o Mónaco era o quintal dele e que mais ninguém lá podia brincar, não é? Foi pole, foi vitória, já não me lembro se acabou com a volta mais rápida ou não. Ele parecia um veterano de 30 anos quando ainda tem idade para estar a tentar arranjar esquemas para ficar em casa sozinho com a namorada. Portanto, literalmente mostrou a calma, até mesmo nas comunicações, mostrou a calma de alguém que não parece estar ali há um ano e está muito mais, quando houve outros que não demonstraram a mesma calma, embora houvesse lá um que também assumir rookie e que não demonstrava calma, mas acabou por ter durante a corrida. Eu acho que mais do que a vitória tem sido a maneira como ele executa o tema, sem demonstrar até agora fraquezas, não sei se calhar também inconsciência, mas um fato é que ele fez ele foi para o Mónaco, sabia que tinha que a melhor maneira era ficar à frente, e eu acho que a partir do momento que o Verstappen ficou ali, não conseguia fazer o ponto de embreagem para sair, aquilo, eu acho que ele foi quase um boost para ele fazer a parte dele. Repara, todas as coisas que provavelmente à noite ele dormia mal, que era o Leclerc fazer a pole position, ou o Verstappen poder passá-lo na partida, não aconteceram. E eu acho que ele demonstrou que foi maximizar ao máximo. Vamos esquecer, ele chegou a dar a volta de avanço a quem? Antes da loucura, deu para aí, ou deu ao quarto, salvo erro, a volta de avanço. Portanto, isto foi. Eu recordo que espera lá, nós a meio da corrida, o quarto tinha para aí 30 segundos de avanço. Sim, ele quando parou, eu penso que ele já tinha uma paragem paragem uma volta de avanço ao gratuita. Russell, só assim para meter a pressão. Sim, ele já tinha também uma pit stop de diferença para o segundo lugar. Recorda-te que tu fizeste a comparação com o Verstappen, desculpa interromper-te. Disseram-lhe a mesma coisa que disseram ao Verstappen algumas vezes durante os 4 anos em que ele ganhou. Foi, Kimi, vai mais devagar, já não se ganha pontos. Neste caso, já não se ganha pontos pela volta mais rápida, não é? Embora nós temos sempre aquela coisa que os pilotos às vezes quando retiram o pé é quando dá a asneira. Portanto, ele entrou um bocado na zona dele e, portanto, levou aquilo sempre até ao fim, sem demonstrar. Se tem 19 anos e se tem menos experiência, nesta corrida pelo menos não se notou de certeza. Sim, e olhando fazendo uma comparação com o colega de equipa, que vamos dizer que ele era o favorito a liderar esta Mercedes dominante nestes novos regulamentos, e teve um grande arranque de campeonato, e só essa parte é que foi grande, porque de facto desde a Austrália que não ganha. Acham que este fim de semana demonstrou o lado de George Russell a quebrar um bocadinho, a ceder um bocadinho à pressão? Ele nas conferências de imprensa parecia estar já um bocado mais perdido do que outra coisa. Sérgio, o que é que tu achaste do fim de semana do George Russell? O fim de semana de George Russell termina como sendo um desastre. Acho que é a melhor maneira de o classificar. Mas não me parece, aliás, a semana e até o início dos treinos livres já se falava muito que havia jogos psicológicos, tudo aquilo que nós sabemos que envolve este tipo de disputas, ainda por cima na mesma equipa. Não me parece que o George Russell esteja já a tirar a toalha. Acho que neste momento, e depois de como ele começou a época, estará ali um bocadinho de estilo máquina de pinball a fazer tilt e a tentar perceber o que é que está a acontecer. Ele vem de um início de época que ele começa muito bem, e a partir daí o colega dele não só o apanha, como está a dominar. Teve uma questão mecânica, teve uma questão de safety car. Esta corrida foi o que foi. Pronto. E como se sabe, eu não sou, respeitando imenso, e acho que é um excelente piloto de Fórmula 1, acho que é de facto daqueles que têm capacidade para ser campeão do mundo. Não é como personagem alguém que eu gosto especialmente, é o George Russell, e não tenho problema nenhum em dizê-lo, não lhe desejo sorte nenhuma, mas não me parece que ele já esteja, ou que estivesse durante este fim de semana nessa situação. Acho que depois de sábado, quando termina a qualificação e ele se vê onde está depois de tudo o que aconteceu, aí sim, aí acho que tudo que de mal poderia aparecer na cabeça dele, e depois durante toda a corrida, tudo o que aconteceu, acho que sim, acho que ele é um piloto neste momento que não deve estar, as coisas não devem estar bem para o lado dele.
Alexandre, tu já há, desde o ano passado que dizias, ou que mostraste ser fã do George Russell, faço-te exatamente a mesma pergunta. Achas que este fim de semana começa a ser, e até posso trazer um bocado do fim de semana, o resultado do fim de semana do Canadá, onde ele desistiu e teve, até foi multado por atirar o headrest para a pista. Achas que já começa a sentir muita pressão com estes resultados consecutivos do Kimi Antonelli? Eu acho que ele neste fim de semana sai um bocadinho fragilizado, não é? Também é de pensar, bem, seria pior se o Hamilton não tivesse a ter uma melhor prestação e, portanto, se todo o foco da British Media tivesse ainda mais focado no Russell. Ele sai um bocadinho fragilizado, algumas declarações que são passadas da transmissão também não vão ajudar, mas nós ainda fizemos poucas corridas. Eu acho que se ele tiver... Vamos ver como é que o Kimi reage, que o Kimi não vai acertar todas as corridas da época. Ok? O que eu acho é que estava à espera que o Russell, e já na última corrida tinha perdido um bocado aquele ar cool que estou-me a divertir. Eu sempre disse que o Russell era uma daquelas pessoas que está a viver o sonho da vida dele e notava-se isso na maneira. Não é? Eu acho que a partir da última corrida, notou-se ali um bocadinho acacetada. Embora eu acho que aqui no Mónaco, a equipa fez ali algumas asneiras. Sim. Mas eu acho que tu, na tua excelsa moderação, e iremos aos erros das equipas, eu acho que a culpa aqui também não foi só dele. Eu acho que houve aqui o resultado podia ter sido bastante melhor. Sim. Se não houvesse ali uns erros estranhos ou não aproveitar da melhor forma, ao contrário do que é a panagem da Mercedes. Eu acho que aqui fizeram alguns erros ao não irem pelo textbook. Mas respondendo cabalmente à tua pergunta, eu acho que se nota ali o senhor está um bocadinho mais em baixo, mas eu diria quem não estaria quando tem a oportunidade de finalmente ter um carro e que pelo menos agora é superior, e o Mónaco não é um bom sítio para vermos os carros que estão a ficar melhores ou não. Veremos se vai continuar a ser superior para o resto da época e não estás a aproveitar para ser campeão do mundo. Aliás, saiu uma entrevista num podcast do Piastri, que é o que eu digo sempre, um piloto nunca pode deixar para outra época a corrida pelo campeonato do mundo. Se tens um carro que é capaz, é agora, porque nunca sabes o que é que vai acontecer no ano a seguir. E a McLaren é um bom exemplo. Recordo que nós, o ano passado, por esta altura, estávamos a dizer que o Piastri provavelmente ia ganhar, um dos McLarens ia ganhar de certeza, e que se calhar era o Piastri que ia surpreender e ganhar o campeonato do mundo. Portanto, vamos com calma, não fechem já as apostas. Então, tu mencionaste e tens toda a razão quando dizes que apesar do Russell ter tido um mau fim de semana, o resultado em si não demonstra exatamente o ritmo que ele tinha e o potencial que ele tinha para pontuar, porque ele foi prejudicado por uma má decisão da equipa quando penso que foi no safety car, ele troca os pneus como se nada fosse, apesar de ele ter 5 segundos de penalização que tinha de cumprir. Isso faz com que ele depois, no segundo arranque, tenha um drive-thru que basicamente destrói por completo a corrida. Eu penso que ele, sem o drive-thru, ele provavelmente acabava em 4º lugar, penso eu. Sim. Aliás, o próprio Antonelli questiona para que é que vão parar. Porque, na realidade, repara, para que é que tu queres pneus frescos numa pista em que tu só consegues ultrapassar se o carro da frente tiver um problema ou fizer um erro? Para quê? O próprio Antonelli questiona para que é que foi. Se fizeram um double stack, eles, a Ferrari, fizeram um double stack que eu fiquei sem perceber o que é que ganharam com aquilo. A Ferrari não saiu pior, se calhar, pelo erro da Mercedes, porque senão ainda podia ter sido pior. Para que é que foi aquele double stack? Houve muitos pilotos, eu acho que às vezes depois aquilo já entra no automático, não é? Há safety car, vamos aproveitar para... Eu sei que havia depois no segundo, ao tema da partida, e portanto era importante ter pneus soft e tudo. Mas na primeira, para quê? Fica um bocado da questão, alguns para que é que foram fazer a troca. Aliás, vemos que no caso, não te querendo roubar a moderação, no caso da equipa, a única colega coloca 2 carros no top 10, um dos pilotos borrifou-se naquilo, seguiu e só ganhou com o assunto.
Aquilo é um Mónaco, meu. Aquilo, para ultrapassares alguém, ou és louco ou dás cacetadas como o Sainz, que leva 2 cacetadas em 2 curvas na mesma volta, não é? Sim, é verdade, e de facto não deu para perceber o double stack. O Russell sai completamente prejudicado, apesar de aí não havia competição direta entre os pilotos. No caso da Ferrari, que tu também mencionaste, onde o piloto líder em pista, que era o Lewis Hamilton, tinha uma penalização, cumpre a penalização e a Ferrari chama ao mesmo tempo Charles Leclerc, que tem de ficar parado nas boxes à espera do seu colega de equipa, e estraga por completo qualquer hipótese de ultrapassar. Olhando agora para a Ferrari, depois vamos falar das penalizações, mas olhando agora para a Ferrari, Lewis Hamilton parece estar muito mais adaptado a este carro, deu-se bem no Mónaco, mas acham que sentiu um bocadinho um sabor agridoce, tendo em consideração que olhava-se antes do Grande Prémio e mesmo a seguir aos primeiros treinos livres de sexta-feira, olhava-se para a Ferrari como talvez o favorito para ganhar esta corrida? Eu acho que o Lewis este ano está manifestamente melhor ou mais adaptado a este carro do que esteve nos últimos anos. Aliás, a forma como ele próprio fala disso é demonstrativo de que ele se sente muito mais à vontade neste tipo de carros do que nos carros da geração anterior. E acho que se calhar também por isso, claro, pode estar a acusar alguma pressão. Depois, se calhar vamos falar disso, da questão de poder ou não haver diferenças nos carros, mas a verdade é que o Lewis tem entregue todos os fins de semana. Neste momento na Ferrari é referência, até porque os pontos assim mostram, ele é o segundo classificado do campeonato, portanto é importante não esquecer à frente do Russell, penso que por 2 pontos. Portanto, ele manifestamente está bem, gosta deste carro, gosta deste tipo de condução, e esperemos que continue assim, que é sempre bom, e até porque eu nisso tenho sempre a ideia de que a Ferrari é aquela equipa que, esperando que não decidam fazer o comic relief da época, espero que consigam evoluir o carro rapidamente para estar mais próximos dos Mercedes. Alexandre, achas que fez algum sentido a Ferrari basicamente determinar que as posições iriam ficar como estavam em pista, ou seja, Hamilton à frente do Leclerc, apesar do Hamilton ter uma posição que iria dar inevitavelmente o segundo lugar ao Charles Leclerc, e achas que isso acabou por afetar o Leclerc ao ponto de ele talvez ir um bocadinho mais a quente e levá-lo a ter o acidente que teve? Então, vamos por partes. Primeiro, ele veio aqui num podcast por dizer que se calhar a Ferrari era o segundo melhor carro. E se calhar é o segundo melhor carro, não é por ser o que está mais próximo em andamento dos Mercedes. Mas reparem quem é que chegou ao final com 2 carros. Não chegou ao final com o Leclerc espatifou-se, não é? Mas não foi por problemas, não houve problemas de... Quer dizer, o Leclerc fez umas menções aos travões, que até a Brembo já respondeu à menção aos travões, mas com a fiabilidade da unidade motriz não houve tema nenhum. Agora, eu acho que há aqui um tema que não tem a ver só com a estratégia da Ferrari, não é? O Leclerc decidiu mais uma vez renovar com a Ferrari. Eu, num dos grupos do WhatsApp que temos com, não sei se é com os patronos, se é com o outro, chamei-lhe Alesi número 2. O Leclerc ele gosta, tal como que gosta desta relação. O Leclerc e o Mónaco parecem aquela relação tóxica que todos estamos a ver de fora e sabemos que aquele casal não vai resultar, não é? Portanto, mais um acidente, mais um ano sem glória, o público suspira, ele suspira, faz teatro e continuamos. Eu acho que é meter muita pressão nele próprio nesta corrida e mete sempre no Mónaco, é o Leclerc. Deixa-se ir atrás daquilo tudo. Eu, da última vez que falámos do Mónaco, eu disse que ia ser mais ou menos igual. A qualificação era gira, o Leclerc batia com o carro, afinal não foi ele que bateu na qualificação, mas a Ferrari... Bateu.
Mas não beneficiou com isso. Eu dizia que ele primeiro ia fazer o melhor tempo e depois é que batia com o carro. Desculpem, eu é que disse mal. A Ferrari fez uma opção, mais uma vez, pá, acho que ainda não percebeu que tem 2 pilotos. Não temos a certeza que é capaz de ganhar títulos. E o outro, eu acho que também é capaz de ganhar títulos se tivesse carro para isso. E, portanto, continua a fazer... Quer dizer, o Leclerc também... Repara, o Leclerc resmunga e fala mal no rádio e os anos passam e o que acontece? Faz o mesmo. Faz o mesmo. Eu só ainda não tinha falado disso porque ainda não falamos das penalizações, porque essa é a maior penalização do fim É mais de ou semana. menos como quando tu baixas quando estás a falar ao telefone, não queres mais ouvir a pessoa e baixas o volume do rádio. E de vez em quando aumentas para ver se a pessoa já acabou ou não com o rente para fazer. Deve ser mais ou menos o que eles fazem lá no... Fizeram mais um errozinho de estratégia. Eu acho que até estão a melhorar bastante. Eu acho que parece que o pessoal às vezes esquece que o Mónaco é um caso tão particular. Aliás, tu não começaste por dizer o que é que nós achamos globalmente sobre o Mónaco. Portanto, vou-me borrifar olimpicamente para ti, porque eu acho que aquilo... Como é que se chama aquelas corridas... É slot cars, não? Aquelas que tu metes os carrinhos lado a lado, os carrinhos, sim. E depois fazes. Para mim era qualificação e depois fazias umas 2 linhas pela pista toda e depois o pessoal andava lá a carregar, porque ao menos era capaz de haver mais ultrapassagens e também havia saídas, não é? Porque aquilo, para quem já experimentou, aquilo quando tu exageras a carregar para andar depressa, os carros saem do vão para o mar. Portanto, era o melhor a fazer no Mónaco, porque houve bola de ultrapassagens sem avarias ou sem erros, não é? Portanto, não sei qual é a piada de ver um carrossel a andar atrás uns dos outros. Em relação à questão do Leclerc, já se falou disto várias vezes, ou já falamos disto várias vezes no podcast, não acham que, neste caso, para o duplo stack deles, ou para a paragem do Leclerc, não acham que ele podia ter batido o pé e ter dito isto é o Mónaco, eu já troquei, não vale a pena? Claro! Mas alguém está lá a mexer o volante por ele? Pois, mas tem autopilot. Ele dizia que até nem conseguia travar, portanto, se ele não conseguia travar, não conseguia virar para as boxes, seguia em frente. É isso e acabou por ir em frente. Isso também foram 2 batidas da mesma curva, aquilo de certeza que... Sim, e havia um buraco, que parecia a Avenida da Liberdade também. Mas então vocês agora concordam? Agora que a Pirelli fez bons pneus, que até arrancam o Alcatrão. Então vocês concordam que acaba por ser não tanto um erro da equipa como estupidez do piloto? É mais ou menos isso que eu ouço daqui. Eu vou dizer uma brincadeira, que eu acho que o Leclerc, quando perceber que não tem que ser fofinho e que os fofinhos não ganham campeonatos do mundo... Eu acho que, fazendo em tom de piada, acho que o binómio Leclerc-Ferrari continua a ser exatamente o que é. Foi exatamente isso. Sim, infelizmente tem razão. Antes de passar para o tema das penalizações, queria só passar pelos comentários. O Tiago Coutinho deseja-nos boa noite. Paulo Moas também, boa noite a todos desde Águas Santas, like feito. O Carlos Sá diz boa noite, engenheirada, deixa ver o que sai daqui, não é coisa boa certamente. E depois diz que acompanha a Fórmula 1 desde 1982 e até hoje só viu 3 pilotos em God Mode e o Kimi não me parece ser o quarto. Fui fã do Piquet e do Alonso e não fazem parte desse grupo. Então convido o Carlos Sá a dizer quais é que são os seus 3 pilotos que estiveram que já viu em God Mode. O Alexandre tocou nisto no facto de preferir slot cars ao domingo no Mónaco. Vocês sentiram alguma diferença sequer no facto dos carros serem mais pequenos ou mais curtos em termos de imagem, de agilidade? Sentiram alguma coisa? Ou a qualificação é a qualificação, vai ser sempre espetacular porque é no Mónaco e o domingo é só mesmo para queimar um bocado de tempo? A única, daí sendo muito direto, a única coisa que vi diferença, que deu alguma espetacularidade às imagens, foi com este conceito de carros, especialmente à saída das curvas, todas aquelas traseiradas que se viam na chicane, à entrada do túnel, tudo isso, achei imensa piada, mas foi a única diferença, como o Alexandre referiu, a não ser que houvesse alguma falha mecânica, não há, ou algum toque, não há ultrapassagens no Mónaco. Portanto, há até uma situação que se calhar vamos falar das penalizações, em que há um piloto que literalmente deixa de acelerar durante um setor inteiro
e ninguém o passou, portanto, isso é o melhor exemplo de que este circuito, eventualmente de karts, se calhar dava corridas giras, ou de Fórmula E, que dá, portanto, isso aí sem dúvida, mas de resto, para este tipo de carros e de corridas não dá. Alexandre, é para queimar, terraplanar aquilo. É qualificação, já disse muitas vezes, é qualificação, façam várias qualificações. Eu adoro, para mim o Mónaco é a qualificação. Olha, na corrida houve aquela imagem, quem é que fez faísca a passar junto ao... contra o Leclerc. O Leclerc. Para mim o Mónaco é aquilo. É andar a medir quem é que... A roda que bloqueia é que ele acerta no raio antes durante a corrida. Isto era para estragar, tinha estragado com a faísca, era bem mais interessante. Pronto, isso também é curioso. O Mónaco é iates, celebridades, glamour, a sensação que metade do público nem sabe quem é que está à frente, não está tudo bem porque o champanhe está frio. Basta ver que a realização, que não foi tão má como noutros anos, mostrou mais vezes o trânsito na Marina, às vezes, do que, por exemplo, o paddock. Mas eu estava a ver a corrida e estava a pensar, porra, de facto aquilo tem montes de... Eu estava a ver as lanchas assim e eu pensei, estes gajos, se não têm cuidado, não sei quantos iates cá no fundo do Mediterrâneo ali em frente, mas deve ser divertido. É a bandeira vermelha causada por um dengue a bater num iate. Vamos agora para a parte das penalizações. Houve várias penalizações. Houve ali uma altura que realmente eram a coluna do timing screen eram mais pontinhos de exclamação vermelhos do que tempos. E na corrida tiveram penalizações George Russell, Pierre Gasly teve 2 penalizações, Lewis Hamilton teve penalização, Pérez teve penalização, depois Piastri também teve penalização. Isto aqui tudo são todas penalização causadas por exceder os limites de velocidade nas boxes. Depois o Hülkenberg também teve uma penalização por ter colidido com o Carlos Sainz, e o Sérgio Pérez foi... E o Stroll também teve penalização, se não estou em erro, por excesso de velocidade. Pronto, e o Stroll também... Limites de pista, desculpa. Sim, que no Mónaco é um feito. Relativamente às penalizações do limite de velocidade, pelo que eu percebi, ninguém excedeu tecnicamente os limites de velocidade. Eles cortaram a curva. Ou seja, a velocidade não é medida propriamente por um radar tipo polícia, mas sim pelo tempo que os carros demoram a percorrer, a distância das boxes. Como agora tem uma 11ª box, por causa da entrada da Cadillac, a entrada agora, pelo visto, tinha uma curva que os pilotos, para tentar ganhar tempo, simplesmente encurtavam. Mandavam tangentes um bocadinho mais tangente do que seria necessário. Vocês acham normal que houve penalizações causadas por esta situação, sendo que penso que foi na do Gasly, a penalização dele foi porque ele excedeu o limite de velocidade em 0.1 km/h. Sabes que isto fez-me lembrar aquele jogo de Portugal com a Holanda, acho que foi em Stuttgart, do recorde de cartões amarelos. Nuremberg. É a Batalha de Nuremberg. Fez-me lembrar isso. Este grande prémio, se aquilo fosse os pontos na carta de condução, havia mais deles já tinham que ter elas outra vez para coisa. Mas há ali um tema estranho, é que aquilo parecia quase um menu de degustação de castigos. Agora, supostamente eles treinam aquilo nos treinos livres, eles testam os limites. Não sei o que é que se passou, porque é que isto não aconteceu durante os treinos livres para chamar a atenção ao ponto. E o que eu acho mais divertido é que é mais uma das estranhezas do Mónaco e que torna mais uma vez esta corrida um bocado ímpar. Mas ainda bem que houve penalizações, senão não havia emoção nisto. Pena é que o Pérez, que pelo visto meteu 2 vezes o carro mal na largada, acaba por ficar sem um feito histórico. Eu gosto disto, o Bottas para mim, eu por acaso não meti hoje como os negativos. O Bottas está naquela do melhor é bazar já, isto para não meter em trabalho. Desaparece logo ao início e está logo feito. Desde que o Latifi saiu, o café nunca mais foi o mesmo.
Ainda bem que houve penalizações, senão ainda havia ainda menos emoção. Tu perguntaste se é estranho. Acho que haver no Mónaco e de repente nem corrida tantas penalizações deste tipo é estranho. Mas a verdade é que havia 22 pilotos a correr e só 8, ou acho que foram 8 que tiveram esta penalização, portanto houve 14 que conseguiram manter o carro no sítio e não cortar. O que referes foi à entrada da box e à saída. Os pilotos cortavam as esquinas ali uns metros ou uns centímetros a mais, e claro que o controle de pits está ao limite nos carros, portanto aquilo qualquer coisa a menos, e foram apanhados. É normal, as regras são iguais para todos. Se de repente fossem todos, podíamos assumir que estava qualquer coisa mal, mas não, houve N pilotos que conseguiram parar e não ser penalizados, portanto são as regras e foi igual para todos. Não, pelo menos esta do pit-lane speeding não me faz confusão nenhuma. Acho que se calhar até foram eles a querer inventar ao domingo para ganhar mais uns centésimos e esqueceram-se disso. O que eu li foi que o limite de velocidade da Alpine é de 59,5 km por hora, ou seja, eles dão uma margem sempre, e mesmo assim foram apanhados no Gasly 2 vezes. E o Pete Bonington avisou o Kimi Antonelli e disse-lhe para primeiro ter cuidado para não cortar as pequenas curvas que existem nas boxes do Mónaco, e também para no final levantar um bocadinho o pé para ganhar ainda mais uma margem. É como disseram, são aquelas coisas diferentes que acontecem no Mónaco, mas no momento em que há 22 pilotos e só alguns é que são penalizados, acho que não há nada a dizer. O Max não foi penalizado. O Max não é rápido o suficiente para ser penalizado. Como é que queres que ele eu estou-te a dar, deixa para passares para o Adjar. Vai, anda lá. Vá lá, pronto, então Isaac Adjar consegue o terceiro lugar no Grande Prémio, apesar de ter tido problemas, um bocado como fez-me lembrar o Ricciardo, no ano em que ele venceu o Grande Prémio de Mónaco, em 2018, quando teve problemas no antigo Curse. O que é que vocês acharam da performance do Adjar no fim de semana em que a Red Bull, ou numa corrida em que a Red Bull precisava de facto dele para pontuar, e quando perde Max Verstappen logo no início? Alexandre, queres começar? Posso começar? Pá, eu gostei da performance sua do rapaz, porque ele fez com estilo, acho eu. Não foi só sorte, ok? Aquilo não foi só sorte. Eu acho que ele teve muito sangue frio, teve muita consistência, fartou-se de trabalhar a tentar andar à volta do problema que tinha durante a corrida. Ok, que beneficiou do Gasly andar a colecionar pontos na carta, como quem coleciona os cromos do Mundial agora. Pá, mas o pódio é um pódio e eu acho que ele mereceu, porque ele andou um monte de tempo, obviamente. Mas era o Mónaco, era certo, mas ele soube aproveitar isso tudo a favor dele. A única coisa que eu começo a chatear um bocadinho a Adjar é o rapaz. Isso não é culpa dele, tem uma voz um bocadinho estridente e aqueles gritos que ele dá no rádio. Eu cada vez com essas transmissões acho que aquilo fica tudo. O coitado do engenheiro de pista dele, que deve dar uns saltos lá sentado. Pá, eu acho que ele fez. Eu gosto sempre. É muito bom ter corridas como a do Antonelli, que ele domina e faz o que quer. Mas eu gosto muito sempre de pilotos como este, que teve vários problemas durante a corrida. Chegou a ter que o carro literalmente a andar aos soluços e a ficar sem parte da potência, e ele mesmo assim soube maximizar o resultado. E isso é que parece que às vezes falta alguns pilotos na Fórmula 1, que é já estarem a antecipar o que está a acontecer e como é que eu posso maximizar o que é que me está a acontecer, porque na prática se ele não ficasse no pódio, tivesse em quinto ou sexto, continuava a ser um ótimo resultado para as dificuldades que ele passou durante a corrida. Eu estou totalmente de acordo com o Alexandre. Penso que o Russell uma porrada de voltas atrás, com o problema que tem, portanto também não é muito difícil no Mónaco, mas ele aguenta toda essa situação e gera muito bem os problemas que em alguns momentos nessas voltas se viram na unidade motriz. Que
depois das paragens perde o gás normal, portanto ele perde a posição e perde alguns segundos. Nunca desistiu, tentou sempre resolver o problema, eventualmente terá ficado com o carro imitado pela equipa e pelos troubleshootings que a equipa fez pelos modos de motor que lhe deu, ou quer que fosse o problema. E a verdade é que depois beneficia de uma bandeira vermelha, mantém sempre o carro numa posição, perde posições na partida, portanto ele é dos mais afetados, e o Red Bull não é um bom carro a partir, já sabemos isso este ano. A verdade é que esteve sempre lá, portanto é aquele velho clichê do a sorte dá muito trabalho, portanto, e ele trabalhou muito bem para isso, e estava lá quando os outros falharam ou fizeram asneira. E ele, estás a relembrar bem, quando o Russell vai atrás dele, ele até faz uma parte de artista que se percebe, não é? E que o Russell chama a atenção, que é ele na saída do túnel, como ele sabia que não tinha potência, ele segue em frente, diz que se enganou, mas aquilo era para perder o mínimo de coisa possível. Eu eventualmente naquelas, não me recordo, mas 6, 7 voltas que tratava de gerir o problema, enquanto o engenheiro estavam a dizer, estamos a verificar como é que, se temos uma solução para ti. Ele naquelas 2 ou 3 em que o problema se manifestou mais, resolveu, tenho 3 limites de pista para dar ou 4, portanto, agora vai já 1, portanto é fácil de resolver. E há um bocado brincava com o Bottas já passou também uma corrida a brincar com os botões do volante. Não esqueça que isto é o Mónaco, portanto as instruções que ele recebeu para andar a mudar modos e não sei o quê, não é propriamente a pista mais porreira, andas a mudar os botões do volante. Recordo-vos que o Mazepin tem um excelente comentário que é: isto é o Mónaco, eu não tenho tempo para mexer no volante. São as coisas maravilhosas do Grande Prémio do Mónaco. O Adjar tem essa borla que ele usa a cortar a nova chicane, e ele, mesmo assim, ele só é ultrapassado nas boxes, mas é por pouco. Por isso a volta de entrada dele, dentro, ou considerando os problemas, é excepcional. E ele depois consegue aguentar o Oscar Piastri atrás, uma distância, vamos dizer, uma distância segura, ao ponto que o Piastri nunca teve qualquer chance, nem nunca se mostrou ao Isack Hadjar, mas ele próprio mantém-se a 2, 3 segundos do Gasly num carro com problemas, por isso é um pódio totalmente merecido. Ainda bem que ele não foi penalizado por era uma investigação de infrações durante a bandeira vermelha, porque de facto ele está a demonstrar ser um belíssimo segundo piloto para o Max Verstappen. Não tem aquela velocidade máxima louca do Max, poucos têm, aliás diria que nenhum tem neste momento, mas está a demonstrar que talvez aquela maldição, aquele segundo lugar amaldiçoado, com ele a maldição não está a afetar tanto. Depois, em termos de pilotos que tenham feito um grande prémio, Pierre Gasly, é uma pena não ter... Tens mais? Tenho mais, sim. Tens. Desculpa, tu me interromper a tua excelsa moderação. Caraças. Tu da próxima vez tens de ser tu a moderar. Eu já queria. Sou péssimo a moderar. Está bem, mas somos 2. Podes passar para o outro a seguir, para o Piastri, que eu acho que o Piastri, o Lawson e o Lindblad se calhar com um bocadinho mais de espetáculo, foram os ninjas da pelotão, andaram ali a gerir e tal. Sim, não aos Racing Bull, só há um, e desculpem que depois não revi a corrida, há um que a Williams dá uma borla de passagem porque ele tem de ir à boxe. Foi ao Lindblad. Ele não parou, o Lindblad não parou na primeira. Não parou. Portanto, esse sim, como tu disseste, é mesmo o ninja. Portanto, vamos deixar este passar porque este não entra para as contas. E de repente, quando deram por ela, perderam 4 pontos ou 6 pontos por causa dessa brincadeira, que correu-lhes mal. Sim. Eu estava a brincar que foram os ninjas, porque o Piastri nunca teve capacidade para ir atrás, mas também fez 0 wheels. Vocês virem a corrida dele, fez 0 wheels. Ele limitou-se a sair ali, vou aproveitar para ganhar aqui uns pontinhos e rezar para que o McLaren não chega até ao fim. O Lawson foi fazendo a corrizinha dele, não se deve ter cruzado com o Pérez, portanto não houve problema. Nem com o Alonso. Portanto, eles foram os ninjas, foram gerindo a corrida deles
o Lindblad foi, se calhar, ou se calhar fruto dos 18 anos, não é? Tem mais, está-se um bocado a borrifar e arrisca e toma decisões, pá, e mostraram que foram cirúrgicos, foram inteligentes, foram fazer a corridinha deles e acabaram, porque depois também com as penalizações a beneficiarem dos erros dos outros. Pá, e no Mónaco também não há muito mais a fazer, não é? Quer dizer, tu nem consegues, o Hülkenberg bate no Sainz, que aquilo já não dava para virar mais o volante. Já havia pessoas a criticar na net o Hülkenberg. O Sainz é que devia perceber que o carro não vira mais, não é? Foi-se meter lá na brecagem do outro. Mas ainda bem, eu adoro. Eu adoro. Curva de carbono a voar. 7 abandonos para mim está ótimo. Isto não é uma coisa negativa comigo, não. Este fim de semana, sem abandonos não há emoção. Houve mais emoção nesta corrida por causa dos abandonos que metade das corridas do ano passado. Foi caos, foi drama, foi entretenimento. É que aquilo parecia um episódio do Quem Quer Ser Eliminado. A certa altura parecia que a corrida estava a fazer dieta. Cada volta, menos um. Bons velhos tempos em que chegavam só 8 ou 9 ao final. O Alesi já ganhou uma corrida, para mim é uma das melhores corridas de sempre. O Alesi, o Panis. No Panis. À medida que nós perdíamos um carro, ganhávamos uma penalização. Era o equilíbrio perfeito. E Kimi Antonelli a não ser afetado. Mas eu queria, nessa lista dos ninjas, eu queria adicionar o Gasly, porque apesar dos erros, e pronto, a penalização é erro dele ou erro da equipa, seja o que for, é bem dado. Apesar dos erros, ele estava a fazer uma corrida excepcional. O Gasly é um dos peritos em segurar pessoas atrás dele. Ele nem sequer tem que se esforçar tanto. O gajo faz o rebater os espelhos mais para fora. Aquilo... Já é difícil ultrapassar o Gasly, já vimos isso montes de vezes nos últimos anos. Ali, então, bem, podem esperar. Vocês têm mais algum piloto que queiram mencionar, que queiram salientar? Claro. Podemos já... Positivo, sim. No top 10 do Alonso. Pá, sim, mas eu vou... Repara, o homem desafia o tempo, desafia a idade e aparentemente desafia também a Aston Martin, com aquela porcaria daquela traineira, o gajo com as penalizações consegue pontuar. Aquilo não é uma vitória. Eu, se fosse a Aston Martin, dava o dia de segunda ou terça-feira de folga às pessoas. Que isto? Santa Teresinha de Oviedo devia ser que isto. Chegar ao top 10 com aquilo, pá, só o Alonso que faz estes milagres. Eu às vezes estou a olhar para o gajo os olhos dentro do capacete, só parece que cai assim uma lágrima. Mas eu só retiro uma coisinha aos pontos do Alonso, é que os pontos deviam ser da Cadillac, é uma estupidez, ok, dou de barato, é uma estupidez o que o Sérgio Pérez faz, é um tiro brutal no pé. Mas em termos de ritmo e de corrida, a Cadillac era mais merecedora do que a Aston Martin de fazer estes pontos. Certo, mas fizeram as neiras. E no Mónaco pagam-se caras ainda de cima com a bandeira vermelha. É 8 voltas do fim, ou a 9 voltas do fim, paga-se caro. Portanto, foi o que eles pagaram por isso. E o Alonso pontua, faz os primeiros pontos da Aston este ano, num estranho desenrolar de eventos. Celebraste, abriste champanhe? Não. Eu tinha feito a bold que eles pontuavam, mas estava a contar com outro desenrolar de acontecimentos, que eu, independentemente do carro ser mau, conseguiria tirar um coelho da cartola na qualificação, depois como aquilo é impossível ultrapassar, a coisa não corria tão mal. Fiquei contente, obviamente, mas não era como eu tinha antevisto as coisas ou imaginado as coisas. Também acho que com esta corrida e com este resultado, com aquilo como os carros se comportaram, acho que também fica um bocado presente que se calhar não é só a unidade motriz que precisa de muito trabalho. Mas tu sabes, mas já leste os novos rumores? Dizem que o asfalto quebrou por causa da vibração do motor Honda. Cada vez que passava por lá, aquilo era uma vibração tal que aquela treta desfazeu o asfalto. Acredito. Alexandre, esta foi para ti, desculpa.
Pensava que ia ter uma reação melhor, mas pronto, está bem. Mas já que estamos a trocar galhardetes, sabes que nas últimas 2 corridas o Alonso tem mais pontos que o Russell. A estatística é tramada. Também no início da temporada eles tinham mais quilómetros que a McLaren. Mas se é para estarmos a ser maus, olha, eu acho que uma equipa que ficou muito aquém ainda devia ter feito neste grande prémio que foi a Audi. Nos treinos livres, fartou-se de andar super bem. O Bortoleto não fez faísca, deu um toquezinho de nada, ficou logo na qualificação hordado. E os tempos que eles estavam a fazer era para meterem 2 carros na Q3, era para meterem 2 carros no top 10. E teriam de certeza o resultado, se calhar, não sei se estou aqui a fazer futurologia, não sei se vão ter muitas oportunidades durante esta época para o fazer. E acho que deviam ter tido, acho que tiveram uma prestação mazinha para aquilo que me mostraram nos treinos. E atenção, nós temos falado poucos das equipas que entram. É verdade que a Audi tem, se calhar, tinha um plano já muito, muito avançado para fazer. Eu acho que noto a cada corrida a Audi a melhorar. E é muita coisa. O profissionalismo, vocês sabem que eu gosto de ver as coisas dos pilotos e até a comunicação deles é muito... Isto tem tudo a ver com quem é que se contrata, obviamente, e qual é o know-how que vais buscar, não é? Eles claramente posicionam-se como uma equipa de topo. Se virem toda a parte promocional que eles fazem, eu acho que vai ser interessante ver o que é que vai acontecer nos próximos 2-3 anos, porque claramente não estão ali para brincar. Não estão. Eu gosto sempre de ver o Bortoleto, porque eu acho que o Bortoleto é massacrado pelos jornalistas brasileiros e pela opinião pública brasileira, e eu acho um excelente, não é um super dotado, mas eu acho um piloto muito melhor do que aquilo que às vezes o mídia brasileiro fala sobre ele. Acho que são muito injustos a falar sobre o Bortoleto. Sim, concordo. Acho que o Bortoleto é um piloto muito bom, ainda tem umas arestas que têm de ser limadas, e concordo que a Audi provavelmente foi a equipa que falhou mais neste fim de semana, porque eles claramente, o resultado da Racing Bulls à sexta-feira e mesmo no sábado de manhã, nos treinos livres, podia ter sido a Audi, aquele resultado podia ter sido a Audi. Eu até digo mais, tendo em conta o ritmo que eles estavam a mostrar, deveria ter sido da Audi, porque na qualificação eles tinham um ritmo suficiente para ficar no top 10, para ser a equipa outsider a entrar no top 10 em vez de ser o Lawson e o Gasly. Por isso eles de facto devem sair do Mónaco a pensar se não perderam uma grande oportunidade deles este ano de pontuar muitos pontos. Mas eu gostava de pensar, com os vários erros que aconteceram, quer de fiabilidade, quer de estratégia no domingo, eu quero acreditar que no sábado à noite houve uma mega festa da rumba. E o pessoal saiu de lá todo de rastos, e por isso é que no domingo aquilo era quase um concurso de quem toma a pior decisão. De certeza que houve ali qualquer coisa, e quase todo, e se calhar não convidaram, foi o pessoal lá do Visa MBWay Cash, não sei o quê. Porque chamadas tardias, pneus errados, aquilo parecia que alguém estava a jogar xadrez com as peças trocadas. Portanto, eu prefiro pensar que no sábado houve uma grande festa e o pessoal foi lá todo. É porque se olhares para os problemas de fiabilidade nesta corrida, se isto fosse um exame na escola, eles iam lá com nota 0 alguns e com um recado para os pais assinarem. Agora já nem é, agora no VAR que é tudo digital. É um bocado engraçado. Reparem o que aconteceu a vários dos motores Mercedes, mas agora vou fazer teoria da conspiração, mas na equipa Mercedes não aconteceu, não houve problemas. Tem a ver com a percepção que se tem, de certeza que são todos iguais. Mas calma, mas só houve um motor Mercedes a dar o berro. Foi o do Lando Norris. Por acaso deu o berro. Por acaso deu o berro para deixar passar o Russell, o que também é irónico. Faz a teoria da conspiração, alguém tem um comando. E curiosamente o som que o carro faz é exatamente o mesmo que o do Russell faz no Canadá.
Estavam a testar no Canadá, foi o ensaio, no Mónaco foi o teste a sério. Vamos ver o que é que acontece em Barcelona, que é o próximo grande prémio que vai decorrer neste fim de semana. Vocês têm mais alguma coisa para dizer no Mónaco ou podemos passar já para a antevisão de Barcelona? Ou não? O que é que foi, Alexandre? Tenho só uma coisa a dizer, é que infelizmente mais um grande prémio e habituaram-nos mal, não é? Que não houve luta pela vitória, não é? É que houve um bocadinho de caos, mas na frente foi tudo calmo, não é? O Antonelli foi-se embora, o Hamilton já falámos que fez uma boa corrida, mas também nunca ameaçou o Antonelli, e pronto, a luta pela vitória que aconteceu nesta corrida foi melhor do que os anúncios no YouTube, em que tu, ao fim de 3 segundos dizes que pode passar aqui em 3 segundos, tiveste direito. Portanto, eu não só porque gosto um bocadinho do Russell, nem para ter que ver aqui o Vasco um dia admitir que está errado. Eu gostava que pelo menos o Russell abrisse os olhos para a vida, que era para nós termos luta pela vitória, mesmo que seja entre 2 carros da mesma equipa, porque acho que está a fazer falta. Isso é que gera... Eu prefiro que seja isso, a gerar novelas para o Drive to Survive, do que depois as tricas. E acho que está a fazer falta essas lutas pela vitória, por isso é que eu também gostava que a Ferrari, com o carrinho, além de ser fiável, passasse os pilotos a conseguirem metê-lo dentro de pista, e que sejam o Hamilton ou o Leclerc que passem a estar mais perto, tenham um carro com maior capacidade de lutar com os Mercedes, porque isto para chegar ao limite do que é que nós gostamos de ver, tem que haver luta pela vitória. Eu acho que nós perdemos qualquer hipótese de uma luta pela vitória no momento em que o Max tem um anti-stall e não consegue arrancar. Porque acho que ali no Mónaco, se há algum piloto que consegue transcender o carro, o déficit do carro. Nós temos pilotos bons demais. Já viste que ninguém lhe acertou? Ninguém lhe acertou. E aliás, eu pensava que o arranque maravilhoso da Ferrari, que agora está capado, eu estava na esperança que esse arranque fosse criar o caos. Isto fosse nos anos 70, 60, 80, 90, um tinha subido na roda traseira. Também temos de ser mauzinhos. Ninguém lhe acertou porque estes carros arrancam tão mal que eles têm mais do tempo a criar. Se calhar foi por isso, não sou eu que... Até tiveram tempo de dizer pelo rádio, o Max está parado. É quase tão mau quanto isso, não é? Portanto, estes carros são só isto, mas pronto, sou só eu. Desculpa. Mais uma prova para mandarmos estes regulamentos para o lixo. Mas pronto, estamos a aguentar, tal é a doença. Agora podemos passar para a antevisão de Barcelona. É que eu já falhei uma antevisão de Miami, não me apetece que aconteça a mesma coisa para Barcelona. Eu fui achincalhado no grupo, se não quero que isto aconteça novamente. Se vamos pelas partes em que és achincalhado no grupo, nunca mais daqui saímos. Sim, isto aqui eu devia reportar isto a alguém. No entanto, o Grande Prémio de Espanha, Barcelona é o primeiro Grande Prémio em Espanha. Temos neste fim de semana, temos Kimi Antonelli novamente como favoritos, sem acreditar que George Russell vai voltar ao nível que nos habituou no ano passado e no início desta temporada. Vem alguma equipa a competir com os Mercedes? Toca a disparar, Sérgio. Eu vejo a discussão a ser feita entre os 2 pilotos da Mercedes, claramente. E depois vejo o Max e o Lewis a tentarem meter-se nesse grupo. Esperemos que... Também não sei se haverá evoluções. Barcelona é um dos circuitos e este ano foi onde as equipas treinaram, portanto têm dados para afinar bem os carros e para pôr tudo a trabalhar como deve de ser. Acredito que serão os Mercedes, depois um Ferrari e a seguir um Red Bull a dominar. A McLaren logo atrás, portanto há sempre a hipótese de um dos pilotos também interferir, mas será essencialmente isso. Acho que serão os Mercedes a dominar outra vez e depois Ferrari e Red Bull. Alexandre. A dominar, eu acho que o Sérgio tem toda a razão. Para mim, a minha parte de interesse é que eu continuo sem ter a certeza quem é que é o segundo melhor carro
até porque o Max disfarça sempre parte dos problemas. Eu continuo a querer descobrir qual é que é a distância entre as outras 3 equipas, entre a Red Bull, a McLaren e a Ferrari, sabendo, eu já disse aqui hoje que, na minha opinião, a Ferrari tem uma vantagem de fiabilidade sobre os outros, e gostava de acreditar, não acredito, que a Ferrari estava a fazer a lógica de vamos fazer a fiabilidade e depois vamos tirar a prestação, mas isso não é a tradição deles, nem faz sentido neste tipo de competições. E depois eu tenho curiosidade em ver como é que a Audi vai continuar a evoluir, tenho alguma curiosidade, e eu como massacrei o Colapinto durante um ano, nesta corrida não teve particularmente brilhante, também tenho consciência, também tenho curiosidade de como é que vai continuar a ser com a Alpine. Eu estava com alguma esperança que vocês dissessem que estavam com a esperança que a Ferrari voltasse a ter os arranques maravilhosos, ultrapassassem todos no arranque, tivéssemos uma volta em que os Ferrari estavam a liderar, todos nós estaríamos citados, e depois os Mercedes a voarem e a dominarem por completo. Eu tenho mais esperança que o Bottas, por alguma razão que não fosse de saúde, não pudesse correr, não fosse muito má, que era para termos alguém que parece mais interessado por lá estar. Sim. Nisso concordo com o Alexandre. Porque o Pérez nota-se que tem vontade de lá estar. Mas não, o Bottas tem de fazer render aquele bigode, pá. Não está a fazer. Sério, bold prediction. O Alonso no pódio. Não. Há limites para a loucura. Não. Não estou assim a ver para já uma grande bold, mas olha, pegando naquilo que estava a falar da Audi, ponho os 2 Audis a pontuar. Os 2 Audis a pontuar. Os 2 Audis a pontuar. Alexandre. O pódio: Hamilton, Piastri e Pérez. E só acabam 3 carros, presumo. Não, os outros sofrem todos uma penalização. Igual tipo para 10 carros. Sofrem uma penalização de 40 segundos, que é para o Pérez conseguir lá. Olha como os Mercedes estão a 40 segundos, não dão. É verdade. Pois, não dá isto. Por acaso foi uma coisa que não dissemos. À volta de 12, 13, o Antonelli estava a apanhar um último carro. Foi uma coisa assim, não foi? Foi. Ele já estava. Ele estava a sapar. Ele, sem o safety car ou a bandeira vermelha, ele provavelmente tinha dobrado toda a gente. É o que eu acho. A minha bold prediction é um bocadinho. Vai um bocadinho mais para o lado do Alexandre. Eu acho que o McLaren ganha. Isto aqui é a minha expectativa. Eu digo sempre a mesma coisa, mas acho que o McLaren vai dar mais luta à Mercedes no Grande Prémio de Barcelona. Portanto, acho que já podemos dar por concluído este podcast. O Grande Prémio do Mónaco não teve muita coisa de interesse em ser as penalizações. No entanto, nós conseguimos falar dele durante 50 minutos. Por isso, muito obrigado por terem estado aqui a ouvir-nos e a ver-nos a falar da joia da coroa da Fórmula 1, e nós vemos na próxima semana para falarmos do Grande Prémio de Catalunha. Obrigado.